Hoje vamos falar sobre o colágeno, e não estou me referindo aos cremes com colágeno nem aos pós de colágeno que viraram moda. Estou me referindo ao colágeno real, aquele que seu corpo produz internamente e que precisa para se manter inteiro e funcional. Porque, embora geralmente o associemos à pele, o colágeno não é um tema estético, é um tema estrutural. É literalmente a proteína que te mantém em uma única peça. Seus tendões são feitos de colágeno, seus ligamentos, suas articulações, seus ossos, a parede de seus intestinos, suas gengivas, seus vasos sanguíneos, tudo isso depende de você ter colágeno suficiente. E aqui está o problema: depois dos 25 ou 30 anos, aproximadamente, a produção natural de colágeno começa a diminuir pouco a pouco, mas de forma constante. E se a isso você somar má alimentação, estresse, falta de sono, álcool, açúcar ou excesso de exposição ao sol, essa perda se acelera. Por isso, muitas pessoas começam a sentir que seu corpo não se recupera da mesma forma, e mais do que pela idade em si, é realmente por causa desses hábitos. Pessoas que dormem mal e acordam com dor, pessoas que sentem que sua pele está perdendo firmeza, que têm lesões mais frequentes, que seus joelhos rangem, tudo isso pode ter a ver com um déficit de colágeno. E a solução não é sair correndo para comprar suplementos, e este vídeo não é para te vender colágeno em pó. Este vídeo é para te explicar como o colágeno é produzido em seu corpo e o que ele precisa para fazê-lo bem. Porque produzir colágeno é um processo interno complexo que depende da sua alimentação, dos seus hábitos e dos seus níveis de certos nutrientes-chave. E se você entender isso, pode fazer muito mais do que tomar um único shake. Você pode ajudar seu corpo a se regenerar melhor, a se manter mais forte, mais firme, mais funcional por dentro e por fora. Inscreva-se no canal Vida Saudável 365. Então, se você tem mais de 30 anos, se está preocupado com sua pele, suas articulações ou sua saúde em geral, este vídeo lhe dará as ferramentas concretas. Vou te ajudar a descobrir quais alimentos estimulam a produção de colágeno de forma natural, quais nutrientes você precisa todos os dias para fabricá-lo, quais hábitos o destroem sem que você perceba, e também se realmente vale a pena tomar colágeno como suplemento. E o mais importante, você vai entender como ajudar seu corpo a não perder sua capacidade de se reparar com os anos. E vamos começar pelo mais básico, que é entender o que realmente é o colágeno, qual função ele cumpre e por que você o está perdendo, mesmo que muitas vezes não perceba. Porque para entender melhor o colágeno, primeiro você precisa entender o que ele é, e é que o colágeno é a proteína mais abundante que você tem. É a proteína que se encontra em maiores concentrações no corpo, representa, de fato, quase 1/3 de toda a proteína que temos, é muito. E seu trabalho é bastante claro: sustentar, unir e reparar. Isso é o que você precisa saber sobre o colágeno. Ele vai te ajudar a sustentar, unir e reparar tecidos. É como a cola que mantém tudo junto em seu corpo. Vai te ajudar a formar a estrutura da sua pele, mas também de seus ossos, de seus ligamentos, de seus tendões, de suas gengivas, de suas artérias e até da parede do seu intestino, como já vimos. E graças ao colágeno, sua pele se mantém firme, suas articulações se mantêm estáveis. Muitas pessoas que têm problemas articulares não é que tenham joelhos ruins, quadris ruins ou ombros ruins, é que lhes falta colágeno. Seus vasos sanguíneos também são elásticos e precisam de colágeno para ter essa capacidade. Seus tecidos, por exemplo, podem se recuperar depois de uma ferida, e o fazem graças ao colágeno. E sem colágeno suficiente, tudo isso se perde ou se enfraquece, e você começa a notar em sinais que muitas pessoas veem como uma parte normal do envelhecimento e que, na verdade, é simplesmente falta de colágeno. Por exemplo, rugas mais marcadas ou flacidez na pele, dor nos joelhos, dor nas costas, no quadril, especialmente ao se mover, unhas frágeis, cabelo mais fino, gengivas retraídas, feridas que demoram mais para fechar ou cicatrizes que não curam bem. Olhe com isso, porque é um dos sinais mais comuns. Também maior risco de lesões como entorse, tendinite, mas o mais importante não é só o que o colágeno faz, é que deixamos de produzi-lo como antes com os anos. E é que, como vimos, conforme crescemos, produzimos mais colágeno,
mas não porque você esteja fazendo algo errado, embora uma pequena parte disso seja uma parte normal e biológica do processo de envelhecimento. Frequentemente, essa perda de produção de colágeno se acelera dependendo do estilo de vida, e também pode ser muito desacelerada se mudarmos o estilo de vida. Agora, que fatores o danificam ou o bloqueiam? O estresse oxidativo, por exemplo, que é gerado por uma má alimentação, poluição, tabaco, álcool. A inflamação crônica gerada por excesso de açúcares, alimentos ultraprocessados, problemas de saúde intestinal que não são corrigidos, o excesso de sol sem proteção também destrói fibras de colágeno na pele. As deficiências de nutrientes muito importantes, porque disso vamos falar muito hoje, especialmente de vitamina C, proteínas e certos nutrientes-chave. Também falta de descanso muito importante, porque muita gente não dorme bem, já que durante o sono profundo se ativa a regeneração do colágeno. E também estresse emocional sustentado, já que o excesso de cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, interfere nos processos de reparação. E tudo isso não pense que se nota de um dia para o outro, mas se acumula. Por isso, muitas pessoas de 50 anos sentem que seu corpo não se recupera como antes, as articulações doem mais, se sentem mais frágeis, se veem no espelho e notam que algo mudou, e esse algo muitas vezes é a perda de colágeno. Mas o melhor é que você pode fazer muitas coisas a respeito. Mas antes de ver o que comer e o que evitar, que é o tema principal deste vídeo, você precisa entender isso: seu corpo sim pode continuar produzindo colágeno com a idade, só precisa dar as peças corretas para fabricá-lo. E isso é o que vamos ver na próxima parte: quais são os nutrientes essenciais para construir colágeno de dentro para fora. Porque agora sim, você já sabe que o colágeno é fundamental para manter seu corpo firme, funcional e com capacidade de se regenerar, mas também sabe que com a idade seu corpo produz menos, mas não vai perder a capacidade por completo. Por mais anos que passem, seu corpo continua tendo a maquinaria para fabricar colágeno, não importa se você tem mais de 80 anos. Só precisa que você lhe dê as peças corretas, porque o colágeno não se forma do nada ou por arte de magia, é um processo bioquímico que é complexo, requer matéria-prima, enzimas específicas e nutrientes-chave. É complexo de entender como funciona em sua totalidade, mas é fácil saber o que você precisa fazer para que isso aconteça, essa é a boa notícia. Mas também precisa saber que se faltar algum dos componentes que formam o colágeno, o processo se interrompe ou é menos eficiente. Mas bem, vamos ver quais são esses nutrientes e por que são tão importantes. O primeiro é a vitamina C, que é o cofator sem o qual não há colágeno. Cofator quer dizer que é necessário para que um processo aconteça, e neste caso, essa vitamina não só serve para aumentar as defesas, como muita gente pensa, sim, aumenta as defesas, claro, mas tem muitas mais funções e é absolutamente essencial para que seu corpo possa montar colágeno corretamente. Porque a vitamina C ativa as enzimas que unem os aminoácidos, que os aminoácidos são os tijolos que formam as proteínas, e neste caso, o colágeno, pois que formam as fibras de colágeno. E sem ela, você pode ter todos os blocos necessários, mas seu corpo não pode produzir colágeno funcional. Por isso, uma deficiência de vitamina C, mesmo que leve, pode causar gengivas que sangram, má cicatrização, pele fraca ou flácida, dor articular, maior fragilidade de vasos sanguíneos. E o importante é que a vitamina C não se armazena em seu corpo a precisa todos os dias, mas se encontra em muitas frutas e vegetais. Por exemplo, goiaba, kiwi, pimentões, laranja, morangos, brócolis, riquíssimos em vitamina C. E o ideal é consumi-la crua ou pouco cozida para não perder sua potência, algo que em frutas é bastante fácil de fazer. O segundo nutriente, ou melhor, grupo de nutrientes que precisamos são certos aminoácidos-chave, que são a glicina, a prolina e a lisina. Já que o colágeno é feito desses aminoácidos, e o colágeno é uma proteína, e essas proteínas se formam de diferentes aminoácidos, mas esses três são os mais importantes quando falamos de formar colágeno. A glicina é a mais abundante, já que dá ao colágeno sua estrutura. Bem, isso já é química, mas é o que lhe dá sua estrutura em forma de tripla hélice e é o que lhe dá em geral sua forma. A prolina e a lisina,
por outro lado, são fundamentais para a estabilidade e a resistência dessas fibras. E seu corpo pode fabricar alguns desses aminoácidos por si mesmo, mas não em grandes quantidades, especialmente se você tem muito estresse ou come pouca proteína. Então, você precisa obtê-las da dieta. Por exemplo, encontram-se em carnes, principalmente as carnes com tecido conjuntivo como as costelas, em caldo de ossos, no ovo, especialmente a clara, nos peixes com pele, a gelatina natural sem açúcar, e também podemos encontrá-los em suplementos específicos como colágeno hidrolisado ou glicina pura. E sem esses aminoácidos, você pode ter toda a vitamina C que quiser, mas não há matéria-prima para construir nada. Então, levamos vitamina C e esses 3 aminoácidos, mas também você precisa de minerais-chave que são zinco, cobre e manganês. E é que esses 3 minerais funcionam como cofatores, assim como a vitamina C, também são necessários porque ajudam a fabricar as enzimas que formam o colágeno. O zinco, por exemplo, regula a produção e a reparação do colágeno e é chave para que suas células trabalhem bem. O cobre também ajuda a unir as fibras de colágeno entre si, o que lhes dará resistência. E o manganês participa também em reações que permitem formar colágeno funcional, ou seja, que realmente sirva ao seu corpo. E a deficiência desses minerais faz com que o colágeno que você produz seja fraco, mal formado ou insuficiente. Agora, as fontes importantes disso são o zinco, por exemplo, são a carne vermelha, as sementes de abóbora, frutos do mar. O cobre se encontra, por exemplo, em chocolate escuro, o manganês em chá verde. Mais adiante vamos ver bem alimentos recomendáveis para isso, que é o tema principal, mas você precisa ir sabendo que precisa desses minerais porque vão fazer parte do colágeno ou vão ajudar em seu processo de formação. Agora, também temos os antioxidantes que vão ajudar a proteger seu colágeno já feito, já que produzir colágeno é só a metade do trabalho. A outra metade é protegê-lo do dano, já que o estresse oxidativo, que é causado por má dieta, estresse crônico, poluição, tabaco, pode degradar seu colágeno mais rápido do que você o fabrica. E aí é onde entram os antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo porque esses oxidam, e os mais importantes para proteger seu colágeno vão ser a vitamina E, que vai ajudar a proteger as membranas de suas células, e principalmente, o colágeno da oxidação. As melhores fontes são sementes, abacate. Também temos o selênio que vai ajudar a reforçar a ação de certas enzimas antioxidantes e se encontra em nozes do Brasil, em peixe, em ovos. E também temos os polifenóis que são compostos vegetais com um efeito anti-inflamatório que se encontra em frutos vermelhos, chá verde. Se você notar, todos esses nutrientes se encontram, muitos deles se repetem em certos alimentos que sabemos que são nutritivos, que mais adiante, repito, vamos ver para que você não se estresse agora, vamos abordá-los com profundidade. Mas você precisa saber que produzir colágeno não é só tomar um suplemento, é realmente dar ao seu corpo as condições e os materiais para que ele faça seu trabalho. Sem vitamina C, você não monta nada. Sem aminoácidos, não há tijolos. Sem minerais, você não ativa as enzimas que são como os trabalhadores que se encarregam de fabricar o colágeno. E sem antioxidantes, tudo que você produz vai se danificar mais rápido. Mas agora que você já sabe quais são os nutrientes-chave, vamos à parte prática. Que alimentos concretos agora sim você pode comer para fornecer tudo isso de forma natural e sem complicações? E no dia a dia, não vamos ficar prestando atenção se é selênio, se é manganês, se é cobre, se é zinco, vamos comer alimentos reais e pronto. E por isso esta seção, porque seu corpo precisa de comida, não precisa de produtos milagrosos nem suplementos caros. Às vezes podem ser uma boa ferramenta, mas a comida é a base, porque cada vez que você se senta para comer, precisa dar ao seu corpo os blocos adequados para se reconstruir. E quero compartilhar os alimentos que serão mais úteis e reais para estimular a produção natural de colágeno, e não para que você os coma todos no mesmo dia, para que não se estresse com isso, mas para que os integre de forma regular à sua dieta e os consuma 2 ou 3 vezes por semana cada um e com constância. Esses alimentos mudam como você envelhece por dentro, porque vão te ajudar a desacelerar o processo de envelhecimento e a viver mais jovem por muito mais tempo. E não importa a idade que você tenha,
melhorar sua alimentação vai te ajudar a rejuvenescer muitas vezes processos que talvez você já dava por perdidos. Primeiro, temos as carnes de qualidade, que por carnes de qualidade me refiro às carnes de pasto livre, as carnes que não estão cheias de hormônios e de antibióticos, mas em especial as carnes que têm tecido conjuntivo, por exemplo, as costelas ou que têm pele, como as coxas de frango, são especialmente boas porque a parte mais rica em colágeno não é o peito magro ou o filé perfeito, é o tecido conjuntivo, o que são pele, cartilagem. E quando você come essas partes, como por exemplo, a coxa de frango que vimos, as costelas, caldo com ossos, você está consumindo diretamente os mesmos aminoácidos que seu corpo precisa para formar colágeno. E não só isso, esses cortes também fornecem, principalmente, muita glicina e prolina de forma completamente natural, que são dos blocos mais importantes. Agora, qualquer tipo de carne, realmente, desde que seja de qualidade, vai te dar as proteínas necessárias para fabricar colágeno, somente que essas partes costumam ser mais ricas nos aminoácidos concretos que seu corpo precisa para fabricá-lo. Então, procure consumir carnes de qualidade, de preferência 2 ou 3 vezes por semana, no mínimo. Em segundo, temos o caldo de osso, mas tem que estar bem feito, já que é uma das formas mais eficazes e fáceis de obter colágeno de verdade. Já que quando você cozinha ossos por várias horas, libera para a água os peptídeos de colágeno, aminoácidos como glicina, minerais como cálcio, magnésio, fósforo e até glucosamina natural que muita gente hoje em dia toma em forma de suplemento. Mas nem todo caldo serve. Você precisa de um caldo de osso que tenha sido cozido lentamente, de preferência, faça você mesmo, pelo menos de 6 a 12 horas, pode ser com um pouco de vinagre de preferência para ajudar a extrair os nutrientes. E deve ser feito com ossos reais, não esses cubos processados que vendem. Você pode tomá-lo puro, usá-lo como base para sopas ou até mesmo adicioná-lo a ensopados. E uma xícara várias vezes por semana pode fazer uma grande diferença. Conheço muitas pessoas que implementam uma vez por semana cozinhar caldo de osso, guardá-lo em diferentes potes e consumi-lo frequentemente ao longo da semana, uma das melhores fontes de colágeno natural que existe. Comente sua opinião sobre o vídeo. Também temos as frutas ricas em vitamina C, goiabas, kiwis, frutas vermelhas, laranja, tangerina, mamão. Porque sem vitamina C, como você sabe, não há colágeno. E embora muita gente pense que só a laranja tem essa vitamina ou o limão, a realidade é que há muitas mais frutas que são ainda mais densas que os cítricos em vitamina C. Por exemplo, a goiaba tem até 4 vezes mais vitamina C que uma laranja. O kiwi, por exemplo, não só fornece vitamina C, também tem outros compostos que melhoram sua absorção. As frutas vermelhas, por exemplo, morangos, framboesas, amoras, mirtilos, combinam vitaminas C e antioxidantes que também te ajudam a produzir seu colágeno. E isso é o ideal, é comê-las frescas, mas também você pode comê-las congeladas. Haverá lugares onde você lerá ou gente que te dirá que congeladas não são o melhor, mas a realidade é que congeladas podem até preservar muitos de seus nutrientes, já que muitas vezes são congeladas imediatamente depois de serem colhidas. Então, tanto frescas quanto congeladas são uma ótima opção, de preferência orgânicas, mas em geral você precisa saber que são das melhores frutas que você pode consumir. Também temos os vegetais como espinafre, brócolis e pimentões, e em geral os vegetais de folha verde ou as crucíferas, brócolis, couve-flor, todas essas são ricas em minerais, fibra e antioxidantes que favorecem a produção e conservação do colágeno. E isso, por exemplo, porque o espinafre contém vitamina A, vitamina C, magnésio e folato que vão te ajudar muito com seu colágeno, mas também com todos os tecidos que o colágeno apoia. Também o brócolis, por exemplo, tem vitamina C e tem compostos sulfurados que vão te ajudar a desintoxicar e proteger tecidos, algo que vai beneficiar muito seu colágeno. O pimentão, um dos vegetais mais ricos em vitamina C, também contém outros compostos que vão te ajudar a manter uma pele saudável. Então, realmente o que esses vegetais contêm em geral vai te ajudar a produzir colágeno, a mantê-lo e a cuidar dele, mas também há muitos dos tecidos que o colágeno ajuda a formar, vão ajudar sua pele, seu cabelo. E outras são as sementes e os frutos do mar,
porque são das melhores fontes de zinco e cobre, já que esses minerais, como vimos, são essenciais para a formação de colágeno e muitas pessoas não consomem esses minerais em quantidades suficientes. As sementes de abóbora, das melhores fontes que existem de zinco. Os frutos do mar também, ostras, ameijoas, mexilhões, também muito zinco, muito cobre, e principalmente essas fontes os contêm com uma grande quantidade de biodisponibilidade. Isso quer dizer que seu corpo pode aproveitá-los muito bem, mais que algumas outras fontes. Agora, nozes, amêndoas, frutos secos também fornecem algo de manganês que já vimos que também é importante, e em geral são alimentos muito densos em nutrientes, então basta consumi-los em muito pequenas quantidades, um punhadinho, por exemplo, por dia. 2 ou 3 vezes por semana é mais que suficiente. E, por exemplo, combine-os com saladas, ou embora eu não recomende os lanches, se de repente você sentir fome entre as refeições, frutos secos ou sementes de abóbora são das suas melhores opções. Agora, outro alimento incrível para seu colágeno é o ovo inteiro, especialmente a gema e a membrana da casca. Já que para o colágeno, o ovo fornece duas coisas: proteínas de alta qualidade com aminoácidos essenciais e que vão te ajudar a fabricar colágeno, e nutrientes que participam de forma, às vezes indireta, na produção de colágeno, colina, vitamina B12, biotina, zinco. Não se confunda, simplesmente entenda que o ovo é um ótimo alimento para sua pele, para seu cabelo e, claro, para sua produção de colágeno. De fato, a membraninha do ovo que muitas vezes tiramos é muito rica em colágeno. Você não precisa comer a casca, claro que não, mas precisa saber que até muitos suplementos são formados dessa pequena membraninha. A forma mais fácil de vê-la é, por exemplo, quando você faz um ovo cozido ou um ovo duro, aquele que ferve muito tempo e fica duro. Quando você começa a tirar a casca, há uma membraninha. Essa é muito rica em colágeno. E em geral, você precisa saber que não precisa de suplementos exóticos, só precisa que sua dieta inclua alimentos que te deem os blocos, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes corretos. Já que o colágeno não se compra, se fabrica, e para fabricá-lo, seu corpo precisa apenas que você coma bem dia após dia. E você não precisa consumir esses alimentos em um único dia, basta que os consuma 2 ou 3 vezes por semana e você vai perceber que vai ter uma pele espetacular, melhor cabelo, articulações muito mais móveis, com menos dor. Em geral, todo o seu corpo será beneficiado. E até agora falamos de como produzir mais colágeno, o que comer, mas há uma verdade incômoda que não se diz o suficiente. Você pode comer perfeitamente e ainda assim perder colágeno todos os dias se mantiver certos hábitos que o destroem. Porque o colágeno não depende apenas do que entra em seu corpo, também depende do que ataca, bloqueia ou acelera sua degradação. E muitos desses inimigos estão presentes na vida diária de milhões de pessoas que se perguntam: poxa, estou fazendo tudo certo, mas ainda assim não vejo os resultados que quero. Bem, muitas vezes é por isso. Primeiro inimigo do colágeno: açúcar e glicose em geral alta. Já que este é um dos piores inimigos dessa proteína, porque quando você come açúcar, principalmente em excesso, e estamos falando de açúcares refinados, não o açúcar que encontramos naturalmente em frutas inteiras, mas o açúcar que encontramos em farinhas refinadas, doces, refrigerantes, sucos ultraprocessados, biscoitos, bolos, tudo isso faz com que seus níveis de glicose no sangue se elevem demais. E quando essa glicose circula em excesso, ela pode se ligar literalmente às fibras de colágeno, e esse processo se chama glicação. E essa glicação faz com que o colágeno endureça, perca elasticidade e se torne quebradiço. É como se essas fibras que deveriam ser flexíveis e resistentes se caramelizassem por dentro. E isso acaba resultando em mais rugas, mais flacidez, tecidos mais rígidos, principalmente as articulações são muito afetadas por isso, e maior fragilidade em geral nos vasos sanguíneos. E o mais grave é que esse dano não é tão fácil de reverter, por isso regular seus níveis de açúcar ou glicose no sangue é uma das melhores formas de cuidar do seu colágeno a longo prazo. Outro erro, claro, é fumar, álcool e sono ruim, que são os 3 clássicos que destroem por dentro. Porque fumar libera radicais livres que causam muito estresse oxidativo e atacam diretamente o colágeno na pele, nos pulmões e nos vasos sanguíneos,
Por isso a pele de uma pessoa que fuma envelhece muito mais rápido. O álcool, por outro lado, altera o metabolismo do colágeno, reduz a absorção de nutrientes-chave para produzir colágeno, como o zinco e vitamina C, e favorece processos inflamatórios. E o sono, ou o sono ruim, impede que se ative a regeneração celular que ocorre durante a fase profunda do descanso, e seu corpo produz mais colágeno enquanto você dorme bem. Então, se você não dorme, não se repara. E se você realmente busca resultados reais, não pode ignorar esses fatores, e o melhor é evitá-los, mas pelo menos reduzi-los faz uma diferença muito grande e às vezes muito mais do que qualquer suplemento. Agora, outro fator que danifica o colágeno é o excesso de sol sem proteção. Atenção ao excesso de sol, porque o sol é muito importante para a saúde. Tomar sol de forma saudável tem muitos benefícios, principalmente para seus níveis de vitamina D. Mas a exposição excessiva e sem proteção, principalmente quando o sol está muito forte ao meio-dia, pode destruir as fibras de colágeno na pele e pode fazê-lo de forma cumulativa. Já que a radiação ultravioleta penetra até as camadas mais profundas da pele, quebrando fibras elásticas e certas enzimas que degradam colágeno. Por isso, as pessoas com maior exposição solar sem proteção e, principalmente, excessiva, têm uma pele mais áspera ou seca, têm manchas e rugas precoces, têm perda de firmeza no rosto, pescoço, mãos, que são as zonas de maior exposição. E a chave não é ter medo do sol. O sol é vital para a saúde, mas você precisa tomá-lo pela manhã, pela tarde, quando não está muito alto, e o mais importante, que você tome a quantidade de sol para a qual seu corpo está preparado. Se você nunca toma sol e de repente toma muito sol, aí é onde está o verdadeiro problema. A outra é o estresse crônico, porque o estresse crônico libera em excesso um hormônio chamado cortisol, e o excesso de cortisol interfere na produção de colágeno, porque o excesso de cortisol faz com que seu corpo entre em uma espécie de modo de sobrevivência, e isso vai fazer com que deixe em segundo plano certas funções de reparação e regeneração. E isso inclui tudo relacionado com pele, tecidos moles, articulações, muitas vezes sistema digestivo, além de que o cortisol muito elevado promove a inflamação crônica e a degradação de proteínas que te dão estrutura. E o cortisol em níveis saudáveis é necessário e é bom. Não queremos zero cortisol, o problema é seu excesso. E digo isso porque o cortisol às vezes tem má fama. Não precisamos eliminar completamente o cortisol, mas sim reduzi-lo e tê-lo em níveis saudáveis. Outro erro muito comum que causa problemas no colágeno é uma dieta muito baixa em proteína. Porque sem tijolos não há estrutura, e esse erro é mais comum do que parece, principalmente em pessoas que seguem essas dietas da moda ou buscam comer leve, querem perder peso comendo menos. E é que o colágeno é uma proteína e para fabricá-lo, como vimos, seu corpo precisa de um aporte adequado de aminoácidos. E se você não come proteína suficiente porque sua dieta é pobre em proteína, especialmente proteína de qualidade, você não tem os tijolos para construir nada. E isso é mesmo se você tomar suplementos de colágeno. Sem uma base proteica adequada, o estímulo não vai ser suficiente. Seu corpo precisa de cerca de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, e isso é especialmente a partir dos 40 anos, e isso é por dia, e muitas pessoas, de verdade, estão muito abaixo disso. E bem, chegamos a uma das perguntas mais comuns, que é: e serve tomar colágeno em suplemento ou é apenas mais uma moda? E como tudo em saúde, a resposta real não é nem um sim nem um não, a resposta é: depende. Depende da sua idade, da sua alimentação, dos seus hábitos, dos seus objetivos e, principalmente, do que você está esperando alcançar. Vamos responder isso por partes. Primeiro, vamos à ciência. Que tipo de colágeno é absorvido? E é que quero que você entenda que o colágeno que você toma não chega intacto à sua pele ou às suas articulações, que assim como você o toma, ele vai para onde é necessário. Seu corpo o digere como qualquer outra proteína, o quebra em aminoácidos e depois decide se os usa para formar colágeno ou para outra coisa, dependendo de onde é necessário. E por isso os suplementos modernos usam colágeno hidrolisado ou peptídeos de colágeno, que são cadeias menores que são absorvidas mais facilmente.
Tem sido visto que esses peptídeos podem chegar à corrente sanguínea e estimular as células que produzem colágeno, que se chamam fibroblastos. E funcionam melhor que a gelatina? Bem, geralmente sim, porque são mais biodisponíveis. Isso significa que seu corpo pode aproveitá-los melhor, mas não funciona igual para todos. Agora, quando realmente faz sentido tomá-los? E é que tomar colágeno sim pode ser útil em certos contextos, porque às vezes você ouvirá quem te diga que não, o colágeno hidrolisado ou os peptídeos de colágeno não servem para ninguém. Sim, há pessoas que podem se beneficiar dele. Por exemplo, se você tem mais de 40 ou 50 anos e sua produção natural já diminuiu, então sim, é uma boa ideia apoiar essa produção tomando esse tipo de suplemento. Não é indispensável se você o cobre com uma boa dieta. Atenção, você não precisa, mas é um grupo que pode considerá-los. Também se você come pouca proteína ou segue uma dieta que não tem muitas fontes de proteína animal, que é a proteína que seu corpo melhor aproveita e que tem o melhor perfil de aminoácidos, também vale a pena. Se você está em recuperação de uma lesão, cirurgia ou doença, ou se quer apoiar mais a saúde da sua pele e articulações, principalmente de um enfoque mais preventivo, ou se já tem problemas como desgaste articular, o colágeno hidrolisado sim pode melhorar muito o caso. E não pense que é milagroso, mas pode ser uma ferramenta que, se você fizer o resto bem, vai te somar. Mas não quero que você saia com a ideia de que o colágeno hidrolisado faz maravilhas ou que supre uma dieta boa, porque não vai te servir se sua dieta é deficiente. E isso é o mais importante, de nada adianta tomar colágeno se sua alimentação é pobre, se você não tem vitamina C suficiente, não tem zinco, não tem proteína de qualidade ou não tem antioxidantes, seu corpo não pode usar esse colágeno para fabricar tecido novo. Se você segue uma má dieta, o suplemento não vai te salvar. É como querer construir uma casa levando só os tijolos, mas sem cimento, sem ferramentas, sem operários. Além disso, se você come mal, dorme pouco, tem muito estresse ou fuma, o pouco que produzir vai se degradar muito rapidamente. Por isso, o colágeno em pó nunca vai substituir uma alimentação real e funcional, só faz sentido se você já está fazendo as bases bem e precisa de um empurrãozinho extra. E agora, qual é a forma correta de tomá-lo? Porque se você decidir tomá-lo, sim, há formas mais eficazes de usá-lo. O primeiro é com vitamina C, imprescindível, como vimos, para ativar as enzimas que formam colágeno. Então, você pode tomá-lo com kiwi, laranjas, frutas vermelhas ou até mesmo com um suplemento de vitamina C. Outra recomendação que não é obrigatória, mas que pode ser boa, é tomá-lo em jejum ou com o estômago vazio, já que isso pode melhorar a absorção dos peptídeos em algumas pessoas, mas, repito, não é obrigatório. Outra é antes de dormir, já que seu corpo regenera mais colágeno durante a noite, e tomá-lo à noite pode apoiar melhor a reparação, principalmente se você também consumir, por exemplo, magnésio ou algo do tipo. Agora, qual é a dose sugerida? A maioria dos estudos usa entre 5 a 10 gramas diários de colágeno hidrolisado, doses maiores nem sempre dão mais benefício. Mas o mais importante é ser constante, não adianta tomar por uma semana e esperar milagres. Os efeitos visíveis podem levar entre 6 a 12 semanas, dependendo da sua idade e do seu contexto. Mas o mais importante, repito, é fazer todo o resto bem. Comente 1 se você amou o conteúdo, 0 se não concorda, e inscreva-se se ainda não o fez. E bem, talvez no início você pensasse que falar de colágeno era um tema superficial, algo relacionado com rugas, cremes ou simplesmente vaidade, mas agora você já viu com clareza, o colágeno não é um luxo, é uma necessidade. É a base estrutural do seu corpo, e quando essa base começa a enfraquecer, mesmo que você não perceba de imediato, seu corpo começa a dar sinais. Há mais rigidez, mais dor, mais fadiga, mais lesões, mais lentidão para se recuperar, e aquela sensação de estou me sentindo velho muitas vezes não tem nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com que você está perdendo sua capacidade de reparação interna. E grande parte dessa capacidade depende do colágeno. Mas o mais importante, você pode revertê-lo. Você não vai frear o tempo, mas sim pode fazer com que seu corpo não sofra tanto. Sim, você pode reconstruir tecidos, sim,
Você pode dar os materiais que ele precisa para se manter funcional, forte e ativo por muito mais tempo. E a forma como você envelhece não é uma sentença, é uma construção, e você a constrói todos os dias com o que come, o que evita, como dorme, como lida com o estresse e como nutre suas células. E se você cuida do seu colágeno, está cuidando da saúde da sua pele, sim, mas também está cuidando da sua coluna, dos seus joelhos, do seu intestino, das suas gengivas, da sua capacidade de curar e da sua energia. E não se trata de buscar a juventude eterna, trata-se de sustentar sua funcionalidade o maior tempo possível, de se mover sem dor, de viver com força, de se sentir inteiro, e tudo isso começa com algo tão básico quanto o que você coloca no seu prato. Então, não subestime, cuidar do seu colágeno é cuidar da estrutura invisível que sustenta a sua vida. E se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com quem precisar e te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre como cuidar melhor da sua saúde.